aquilo que a gente valoriza, o coletivo não vai valorizar, né? Então é vocês se firmarem nisso que vocês querem construir para a vida de vocês. Salve, galera! Sejam bem-vindos ao canal da MAG. Para quem não me conhece, meu nome é Kevin Fontoura Soares, sou terapeuta energético e oraculista, e essa é mais uma tiragem mensal, dessa vez para as pessoas que nasceram no mês de fevereiro, referente ao mês de março de 2026. Como que vai ser a relação energética da galera que nasceu no mês de fevereiro, né, que na verdade é Aquário, recebendo as influências do mês dos piscianos, né? Então essa é uma tiragem para a galera de fevereiro, galera que se identifica com o signo de Aquário. Então, como nós estamos adentrando no mês de março, né, nós, como coletivo, estamos recebendo a influência energética do primeiro tempo do elemento da água. Não sei como é que está sendo para vocês, mas aqui em casa nós estamos recebendo com tudo, né, amor? Diz ela. Estamos recebendo com tudo, está sendo um momento de bastante introspecção, de bastante movimento no que se diz respeito às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Então vamos ver, né, o que nos espera para esse mês, né, o que nos aguarda. Então, não esquecendo que essa é uma tiragem coletiva, então pegue aquilo que ressoa com o seu momento atual, aquilo que toca com o seu coração, aquilo que está de acordo com as tuas ideias, com a tua filosofia de vida. Se não ressoar com o teu campo, entrega para o universo, entrega, né, e emana para que chegue nas pessoas certas, para que a mensagem realmente se conecte com aquela pessoa que pode estar precisando desse direcionamento, certo, gente? Então vamos lá, uma energia para as pessoas que nasceram no mês de fevereiro. O que elas precisam olhar? Precisam estar atento à falta de constância, gente. O nível de consciência da constância saiu na sombra. Toda vez que esse nível de consciência ele sai no movimento da sombra, fala sobre a nossa dificuldade de estarmos sendo constantes na nossa vida em relação aos nossos projetos, em relação ao nosso profissional, em relação àquele relacionamento que a gente pode já estar há um tempo, mas perdendo a constância, né? Perdendo a capacidade de se voltar a nutrir aquilo de uma forma mais construtiva, né? Então, para o pessoal que nasceu em fevereiro, agora em março, é importante que preste atenção, né? No que vocês estão sendo constantes na vida de vocês? Será que vocês não estão colocando a constância, né, a força da constância em movimentos que não trazem muito alinhamento, que não trazem muita conexão com aquilo que vocês querem construir para a vida de vocês? Muitas vezes a gente é constante em comportamentos que não são benéficos para uma relação, muitas vezes a gente é constante numa profissão que não condiz com aquilo que a gente quer viver para a nossa vida, né? Então toda vez que o nível de constância, né, esse nível de consciência cai na sombra, fala sobre sobre a nossa dificuldade da gente entrar no nosso mundo interno e fazer essa revisão de consciência, né? Será que isso que eu estou sendo constante está de acordo com o que eu quero viver na minha vida, né? Será que essa relação, por eu não estar sendo constante, será que não é um alerta de eu estar prestando atenção se isso está sendo benéfico para a minha vida? Né? Então, muitas vezes a gente fica se colocando em ambientes que muitas vezes não condizem com a vida que a gente quer ter, né? Não condizem com a realidade que a gente quer ter. Então a gente acaba perdendo
a capacidade de voltar a nossa energia para aquilo que de fato desperta a nossa consciência, desperta os nossos potenciais, desperta o nosso interesse, né? Às vezes a gente impede de encerrar um ciclo para criar uma atmosfera onde a nossa vida esteja mais alinhada com aquilo que a gente quer. Então o oráculo ele pede que esse mês vocês busquem o nível de consciência da dignidade, né? E se questionem, é digno para a minha vida eu estar vivendo essa realidade, né? Se é num trabalho, né? Será que esse trabalho ele está de acordo? Será que eu não estou perdendo a minha constância por eu não estar mais me sentindo bem nessa realidade, né? Então, o nível de consciência da dignidade é um nível de consciência que desperta em nós aquele senso crítico, né? O nosso senso crítico é um senso de avaliação, é um momento onde a gente avalia aquelas situações, avalia as pessoas que estão envolvidas naquele ambiente e a gente consegue tirar essa força interna, né? De romper muitas vezes algumas barreiras que não estão de acordo com a vida que a gente quer, né? Muitas vezes não é digno a gente viver um relacionamento onde a gente não se sente com vontade de construir bons hábitos, de construir sentimentos bons, né? Então, muitas vezes a gente precisa buscar o nível de consciência da dignidade para fazer com que a gente rompa com algumas coisas que estão nos ferindo e que muitas vezes a gente insiste em ser constante naquilo, insiste em colocar a nossa constância na sombra por uma conformidade, por um estado de estar tão habituado com aquela realidade que muitas vezes vai normalizando as coisas, né? Então é preciso que vocês façam essa revisão de consciência e percebam, né, se os ambientes que vocês estão se colocando, eles realmente estão alinhados com o nível de consciência da dignidade de vocês. As cartas do tarô que saíram para complementar, a constância saiu o 7, que é o carro, né? Então é realmente isso, né? Tem alguma coisa que vocês estão sendo constantes, né? Que está direcionando vocês a viverem uma realidade que pode estar trazendo algum tipo de sofrimento, né? Então, toda vez que a gente, como eu falei, né? Toda vez que a gente é constante num relacionamento que ele não tá bom, é como se a gente estivesse propício a estar caminhando com coisas que nos tragam esse sofrimento, né? Então, o carro, ele fala sobre vocês já estarem caminhando com esse projeto, com essa parceria, que fazem que vocês coloquem a constância de vocês na sombra e impede que vocês consigam direcionar a energia de vocês para aquilo que vocês querem de fato, né? Então, assim, precisam buscar aonde que vocês estão gastando essa energia e fazerem essa revisão de consciência, né? Será que isso é digno para minha realidade? Será que eu realmente preciso estar vivendo nisso, né? Será que não existe uma outra forma de eu viver a minha vida de uma forma onde eu me sinto mais leve, de onde eu me sinto mais feliz, de onde eu me sinto mais próspero, né? Para que vocês consigam realmente fazer parcerias que somem, né, no ganho material, no ganho físico, que te deem essa sensação de vitalidade, né, de força para construir aquilo que vocês querem, né? Então, o 2 de ouros, ele vem complementar essa carta da dignidade, né? Se aquilo onde a gente deposita as nossas moedas, ela não tem um equilíbrio, se aquilo não soma com se aquilo não soma com o ideal que a gente quer ter para a nossa vida, com essa filosofia de vida que a gente tem, né? Se isso não soma, é como se a gente estivesse perdendo a capacidade de fazer boas escolhas, né? Então aqui também pode estar falando de um hábito que vocês estão com dificuldade de serem constantes,
né? Muitas vezes pode estar falando de vocês precisarem priorizar uma atividade física, priorizarem alguma atividade que traga esse movimento para o corpo, né? Para que vocês consigam construir mais vitalidade, mais força de vida, né? Para que o que se diz respeito à sobrevivência, vocês consigam construir mais forças para criarem a vida que vocês querem, né? O que se diz ao trabalho, né? Fala sobre a gente saber equilibrar, né? O quanto que a gente muitas vezes dedica muito tempo a um trabalho que a gente não gosta, né? Muitas vezes a gente precisa por uma questão de ter que pagar conta, de ter que pagar aluguel, de ter que estar pagando os boletos, mas muitas vezes a gente gasta toda a nossa vitalidade nessa parceria, né? E aí o que se diz respeito a gente ser constante, aquele projeto que a gente quer, a ser constante, naquela habilidade que a gente tem, né, naquele potencial de desenvolver um trabalho mais alinhado com o que eu quero, né? Pode ser uma fotografia, pode ser um marketing digital, pode ser uma arte, pode ser uma pintura, pode ser desenho, pode ser qualquer coisa, né, que envolva essa construção do potencial de dentro para fora, né? Quando a gente se coloca a expressar esse lado mais artístico, é como se vocês daí não tivessem a vitalidade necessária para exercer, né? Então é interessante vocês estarem atentos a si mesmo, a olharem o que se diz respeito à constância de vocês, se vocês não estão gastando muita energia, né, na questão da sobrevivência e não estejam usando a inteligência de vocês para focarem nos potenciais de fato de vocês, né, que é aquilo que vocês querem caminhar na vida de vocês, né? Que é aquilo que vocês querem trabalhar de fato na vida de vocês. O que se diz respeito a uma relação, aqui fala também de um comportamento. A forma como que a gente se comporta, muitas vezes tira a nossa vitalidade. Vocês fazerem essa revisão de consciência e perceberem, né, a que tipo de comportamento eu também estou sendo constante, que está fazendo com que aflore esse lado mais prejudicial, né? Esse lado mais da sombra que acaba minando esse relacionamento e que acaba afastando vocês um pouco dessa parceria, né? Então, que tipo de comportamento vocês podem estar tendo, né? Então, esse mês é interessante que vocês estejam prestando atenção nisso, né? E o movimento que vocês precisam fazer é um movimento fraterno. Saiu o nível de consciência da fraternidade e saiu o rei de paus, né? Então é como se vocês precisassem fazer uma transmutação energética, né? Precisassem mudar os polos do comportamento de vocês, né? Por isso que cai também o nível de consciência da constância na sombra, que fala quando a gente não está alinhado com uma polaridade mais sutil, né, das energias da natureza, né, que a gente recebe essa influência, quando a gente não está alinhado com isso, é interessante que nós não sejamos mesmos constantes em relação àquilo, porque a gente pode estar causando ainda mais sofrimento na nossa realidade, né? Então é interessante que vocês busquem a fraternidade, compreendam que toda ação que vocês precisam ter, ela precisa estar alinhada com um olhar mais fraterno, com um olhar mais humano em relação às pessoas com quem vocês convivem, né? Como eu falei, se a gente não tem esse nível de consciência ainda muito bem estabelecido, é como se a gente não se importasse como o outro ele está se sentindo em relação aos nossos comportamentos, né? Então, para todo o movimento que vocês forem fazer, para todo tipo de ação que vocês precisam fazer, primeiro vocês precisam buscar esse amadurecimento interno, né? Buscar entender se isso está contribuindo de uma forma positiva para o ambiente, se está contribuindo de uma forma positiva para aquele ambiente de trabalho. Antes da gente agir, se a gente não tem maturidade, a gente age de uma forma mais impulsiva, né? Então o oráculo ele sempre pede para que o silêncio ele faça presença na nossa vida,
para que quando a gente for agir muito impulsivo ou muito querendo ditar que a nossa verdade ela é única, ela é absoluta, a gente lembre-se de ter um olhar fraterno em relação ao próximo, né? Ter um olhar fraterno em relação a si mesmo, de compreender que aquilo que é bom para mim muitas vezes não vai ser bom para o outro, né? Então, fraternidade também fala sobre respeitar a realidade do outro, né? Respeitar as escolhas do outro, respeitar que aquilo que é digno para ti pode não ser digno para outra pessoa, né? Aquilo que fere os teus valores pode não estar alinhado também com os valores da outra pessoa, né? Então, o nível de consciência da fraternidade fala sobre esse nosso movimento, né? Onde a gente já tem algumas coisas bem estabelecidas internamente, mas ainda assim está entrando em contato com um novo mundo, uma nova realidade, uma nova pessoa, né? Então, a fraternidade fala sobre isso, né? Nós termos esse olhar de irmão uns com os outros, né? Se é no âmbito de trabalho, né? Apesar de muitas vezes a gente ter ideias boas, a gente ter ideias construtivas, ter ideias que vão fazer com que uma ascensão material ou de bens materiais ela vai se concretizar, a gente não pode impor isso, né? A gente precisa entender que o nosso sol interno, ele ilumina mais a nossa realidade do que a realidade do outro, né? A gente não pode impor que aquilo que a gente acredita, ele vai ser benéfico para todo mundo, né? Porque cada ser humano é um ser humano, né? Cada pessoa tem essa metodologia de viver, de coexistir, né? E é respeitando as escolhas do outro que a gente tira essa constância da sombra e vive movimentando a nossa vida a partir daquilo que a gente deseja para nós, né? Como eu falei, não tentando convencer os outros, não tentando minar a realidade do outro, ou não perdendo a vontade de viver a vida como que tu acredita só porque os outros não estão fazendo também, né? Então, é bem interessante essas cartas estarem caindo. Fala sobre isso, né? A gente deixar de ser constante numa realidade porque a gente não vê as pessoas vivendo a vida da mesma forma que nós. Aí a gente acaba perdendo essa força, porque também a gente não busca a nossa própria dignidade para se sentir forte, para entender que aquele valor ele está estabelecido dentro de nós e que aquilo que a gente valoriza, o coletivo não vai valorizar, né? Então é vocês se firmarem nisso que vocês querem construir para a vida de vocês, se firmarem nessas construções que vocês querem fazer, né? Terem as ações bem maduras em relação às coisas que vocês querem construir, né? Aqui o rei ele está segurando o girassol e o bastão, né? Então é como se vocês estivessem se encaminhando e fazendo as ações alinhadas com esse sol interno, né? Sabendo da vida que vocês querem construir, da ideologia de vida que vocês querem ter, da filosofia de vida que vocês acreditam, né? Então acreditem que vocês estão se encaminhando para corredores energéticos que estão mais alinhados com aquilo que vocês acreditam, né? Com isso a gente vai conseguindo de pouco a pouco tirar esse nível de consciência da constância da sombra, né? Vai dando mais valor àquilo que vocês acreditam, vão dando mais valor às coisas que vocês querem caminhar na vida de vocês, né? Quando a gente não dá atenção àquilo que a nossa consciência acredita, aquilo que a nossa consciência vê do mundo, a gente vai destinando a nossa vida somente pela consciência do próximo, né? E o quanto que isso não é benéfico para a nossa vida, né? O quanto que isso faz com que a gente também crie as nossas prisões internas, né? Essas prisões de emoções que a gente depende da aprovação do outro, essas prisões de ideias que faz com que a gente espere que o outro dê a ideia, traga a criatividade, para que a gente execute a vida que a gente quer ter. Certo, pessoal? Essa foi uma tiragem mensal para o pessoal que nasceu no mês de fevereiro, né? O pessoal de Aquário, se identifica com o signo de Aquário. Lembrando que essa foi uma tiragem coletiva para todas as pessoas. Se você quer se aprofundar em algum tema, quer entender melhor como que esse tema está se relacionando com a sua energia individual,
Eu e a Rafa, a gente sempre deixa na descrição dos vídeos nossos contatos, as redes sociais, para que vocês entrem, nos chamem, tirem suas dúvidas e a gente consiga estar direcionando vocês, né? Consiga estar fazendo esse serviço que a gente acredita muito. Não esquece de deixar uma curtida no vídeo, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo com aquele amigo que é do signo de Aquário ou nasceu no mês de fevereiro, né? Para ver se ressoa com a realidade dele hoje, tá? E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, certinho? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!